Queridos irmãos e irmãs, membros da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, estamos vivendo a Semana Santa, ou, como é conhecido popularmente, a Semana da Paixão, Semana Maior. Essa semana tem como sentido a vivência do mistério salvífico, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Semana Santa, lá nos primórdios da Igreja, ela estava ali sintetizada apenas no Tríduo Pascal, onde celebrava-se com jejum e penitência, de uma forma mais rígida e um pouco mais discreta. No decorrer da história, a Semana Santa foi aí tomando corpo. Isso nós percebemos lá na Igreja de Alexandria, por volta do século III, e ali entre o século IV e também VII, nós percebemos já a Semana Santa iniciando-se a partir do Domingo de Ramos, ou Domingo da Paixão. Então a Semana Santa tem seu início onde? Com o Domingo de Ramos, onde fazemos memória da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Trazemos os ramos verdes para lembrar que Jesus adentra Jerusalém montado num jumento e é aclamado como rei pelo povo que trazia nas mãos aí os ramos de oliveiras e também colocava no chão para que Jesus pudesse passar. E gritava: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. No Domingo de Ramos fazemos memória desta entrada e queremos com as nossas vozes, queremos com o nosso coração aclamar Jesus como Rei, como aquele que vem em nome do Senhor. Também é tido como a celebração da paixão, porque nós ouvimos e refletimos a narrativa da paixão do Senhor. O ramo que nós trazemos em nossas mãos após a missa levamos para as nossas casas, com o sentido de que nos unimos a Cristo e que queremos aclamá-lo todos os dias da nossa vida como Rei. Aclamá-lo não só com o ramo, mas aclamar também com a nossa vida. O povo tem o costume também de levar para casa e queimar o ramo quando então tivermos ali um temporal, uma tempestade, no intuito de apaziguar a tempestade. Mas também, como igreja, nós queimamos esses ramos para utilizar na quarta-feira de cinzas. As cinzas que recebemos sobre a nossa fronte é um ramo que foi utilizado no ano anterior. Agora, queridos irmãos, devemos lembrar que a Semana Santa, ela começa no domingo, segunda, terça e quarta-feira santa, as paróquias se organizam para rezar a Via Sacra, as meditações das dores de Maria, para celebrar o encontro de Maria com o nosso Senhor dos Passos. E depois temos aí o Tríduo Pascal, que é composto pela quinta-feira santa, pelo sábado e pelo domingo. E é bom observar que este tríduo é uma única celebração. Começa na quinta e conclui-se com a bênção final do sábado. A quinta-feira santa tem algumas coisas que são particulares, porque o missal prescreve que nesse dia pela manhã, na catedral, o senhor bispo presida a missa da unidade ou a missa crismal, onde o bispo se reúne com o seu presbitério para fazer a bênção dos santos óleos, o óleo da crisma, dos enfermos e do batismo, que serão utilizados pelas paróquias no decorrer do ano. Também nesta celebração, os presbíteros renovam as suas promessas sacerdotais. A nossa diocese, por uma questão pastoral, já há alguns anos, realiza esta missa sempre na terça-feira santa à noite, para facilitar a participação do clero e também do povo. Na quinta-feira santa, então, ao pôr do sol, nós temos a missa da instituição da Eucaristia. Jesus que instituiu a Eucaristia e nos dá o mandamento do amor. Eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E esse mandamento do amor se faz de forma concreta no gesto do lava-pés, onde Jesus se inclina para lavar os pés dos discípulos. E vale a pena lembrar que lavar os pés era a função dos escravos. Jesus dá o exemplo de que ele veio para servir e todo aquele que o segue também deve servir. O mandamento do amor, que se dá pela doação perpétua na Eucaristia, deve nos levar ao serviço ao outro. Também nesta celebração, celebramos a instituição do sacerdócio. Jesus vai dizer: fazei isto em memória de mim, ou seja, perpetuar a Eucaristia. E se perpetua a Eucaristia por meio das mãos dos sacerdotes. Por isso a quinta-feira santa também é dia de rezar pelos nossos sacerdotes, pela sua fidelidade. Nossa comunidade paroquial deve rezar pelo cônego João Carlos, mas também rezar por todos os padres
que exerceram o seu ministério aqui na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. A missa da quinta-feira, ela conclui-se normalmente com o translado do Santíssimo para um altar à parte, onde se faz a vigília com o Cristo. Não iremos fazer neste tempo de pandemia, por recomendações sanitárias, mas este é o costume. A igreja, então, após a celebração da quinta, silencia-se, desnuda o altar em sentido de luto. A igreja que chora e se une ao sofrimento de Cristo. A igreja que se coloca com Cristo na agonia do Horto das Oliveiras e o acompanha em seu sofrimento. A sexta-feira é um dia de jejum e abstinência de carne. Abster-se de carne para unir-se ao sofrimento de Cristo no alto da cruz. E muitas vezes confundimos o jejum de carne e compramos aí os peixes, os bacalhais e tantas outras coisas. É bom lembrar que nesse dia nós somos convidados a comer com moderação. O jejum significa deixar de fazer uma das refeições de forma completa e as outras comer de uma forma restrita e menor. Ou seja, unir nesse dia o nosso sofrimento ao Cristo, mas unir-se também a tantos irmãos que não têm o que comer. Às 15 horas a igreja se reúne para a celebração da paixão. Nesse dia, então, não temos missa, mas essa celebração, onde rezamos por todas as necessidades da igreja, pelas necessidades do mundo e pelos nossos governantes. E temos ali o gesto de venerar o Cristo na cruz. Tocar a cruz, beijar a cruz, é este gesto devocional, mas que devemos permitir com que a cruz de Cristo também toque o nosso coração. A celebração da paixão deve fazer-nos refletir o Cristo que morre por nossos pecados e nos convidar também a morrermos para os nossos pecados diários. A igreja permanece em silêncio na sexta e também no sábado. O sábado é um dia de silêncio e é o dia em que nós nos unimos à Virgem Santíssima no sepulcro, no silêncio e na dor de Maria. A igreja nos ensina que nesse dia Jesus desce à mansão dos mortos. E na leitura do ofício tem uma fala, um encontro bonito de Jesus com Adão. Jesus que desce à mansão dos mortos e ao chegar lá ele diz: ó Adão, onde está tu? E este encontro de Jesus com Adão é para refazer a imagem e a semelhança ferida, manchada pelo pecado da desobediência que Adão e Eva tiveram lá no Jardim do Éden. À noite, a igreja se reúne para a vigília pascal, mãe de todas as vigílias. Essa vigília é composta pela bênção do fogo novo, pela bênção da água, pela renovação das promessas batismais. E a liturgia da palavra, ela faz todo um percurso relatando a história do povo de Deus até chegarmos em Jesus Cristo. A leitura essencial que não pode faltar nesta celebração é a leitura do Êxodo, da travessia lá do Mar Vermelho, onde nos convida a refletir toda a história do povo. O povo que é liberto, ali pela ação de Deus, conduzido por Moisés, e o povo que é liberto em Jesus Cristo, a partir do seu sangue derramado no alto da cruz. Nesse dia também, nós acendemos o círio pascal, esta vela grande que vai nos acompanhar durante 50 dias em todas as celebrações litúrgicas. Qual o sentido do círio pascal? Nos lembrar que Cristo ressuscitou, Cristo venceu a morte e que Ele caminha à nossa frente e Ele caminha entre nós. São 50 dias em que a presença do círio pascal nos remete à presença do Cristo vivo, que caminha com o seu povo. Cristo que não nos abandona, mas permanece conosco. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. No domingo, então, nós temos aí o domingo da Páscoa, a festa da ressurreição. Tempo oportuno de celebrarmos a vitória da vida sobre a morte. Queridos irmãos, a igreja como mãe, como mestra, pedagogicamente nos oferece todos os anos a Semana Santa como um grande retiro espiritual. Por isso devemos viver a Semana Santa com toda a intensidade, como se fosse a primeira e a última de nossas vidas. E devemos depois levar para a nossa vida os frutos dessa semana. Ou seja, todos os dias da nossa vida devemos morrer para os nossos pecados e ressuscitar com Cristo. Todos os dias, diante das cruzes que enfrentamos, das dificuldades que enfrentamos, devemos ter uma única certeza:
Deus caminha conosco e a cruz e a morte não têm a palavra final. Talvez, muitas vezes, nos questionamos de como transmitir isso para os nossos filhos. Olha, as nossas crianças são muito ligadas à simbologia. Por isso, gaste tempo com eles, sente, explique para eles cada momento da Semana Santa. No domingo de Ramos, pegue um ramo, explique para ele o que significa. Explique para ele o sentido da entrada de Jesus em Jerusalém, em que Jesus é aclamado como rei. Na quinta-feira santa, pega lá um jarro, uma bacia, uma toalha, lave os pés do seu filho. Explique o valor do serviço, o exemplo dado por Jesus Cristo. E fale do amor de Cristo a ponto de se doar a nós num pedaço de pão, na Eucaristia, no pão consagrado no teu corpo e no teu sangue. Na sexta-feira, se reúna com seu filho, com a sua família, em torno da cruz. Contemple a cruz, mas explique ali para o teu filho a importância da cruz. Motive ele a fazer o sinal da cruz quando passar diante da igreja. Explique para ele que a cruz é o sinal da nossa salvação, que não é um sinal de morte, mas que é um sinal de vida, é o madeiro da vida eterna. Utilize até mesmo o coelho da Páscoa, explicando que o coelho é sinal da fertilidade e que Cristo é esta fertilidade que nos tira da morte, do pecado e nos dá a vida nova. Por isso, utilize a simbologia da semana para que seu filho compreenda e viva também a Semana Santa. Aliás, a Semana Santa está sendo em nossos lares, porque a pandemia nos impede de fazermos as nossas procissões, os nossos encontros. Então, transforme o seu lar na paróquia de Guadalupe. Transforme o seu lar na igreja doméstica. E utilize a simbologia para você rezar e para que seus filhos também compreendam a importância desta semana. Semana Santa, ela passa pelas cores litúrgicas. As cores litúrgicas sempre nos ajudam a identificar e a viver o mistério daquele dia e daquele momento. Por isso, domingo de Ramos e a sexta-feira santa se utiliza o vermelho. Vermelho nos lembra o sangue, a paixão de nosso Senhor, a entrega de Cristo no alto da cruz. Durante a semana, de segunda a quarta, então, nós utilizamos o roxo, que é a cor da quaresma, cor da penitência, da reconciliação. Na quinta-feira, no sábado e no domingo, nós utilizamos o branco, que é a cor da alegria, a cor da festa, onde celebramos a vida nova em Cristo. E é bom lembrar que Jesus, no alto da cruz, ele tem seu peito transpassado, e do peito jorra sangue e água, o vermelho e o branco. O sangue nos purifica e a água, sinal do batismo, que também nos lava. O sangue, sinal da Eucaristia, dom de amor e de entrega, e a água, que nos conduz à salvação por meio do batismo. Que possamos, então, viver a Semana Santa e observar as cores litúrgicas que nos ajudam a viver a nossa fé. Por fim, meu querido irmão, minha querida irmã, eu te convido a viver com intensidade a Semana Santa. Faça dela este grande retiro espiritual que te ajude a crescer na fé. Reserve o silêncio, faça uma boa confissão, viva a oração, o jejum e a caridade como os pilares da quaresma, como nós somos motivados, mas também desta semana. O caminho para bem viver a Semana Santa é o despojar-se de si e permitir que cada celebração litúrgica me leve aos céus e me leve também à minha realidade. Aos céus para contemplar a Deus e a minha realidade para trazer para ela a ação de Deus. Viver a Semana Santa é traduzir a minha vida para a vida de nosso Senhor, ou melhor, viver a Semana Santa é traduzir a vida de nosso Senhor para a minha vida e pautar a minha vida e a minha ação na vida de Cristo, que passa pela morte, que passa pela cruz, mas que alcança a vitória da ressurreição. Eu desejo a você e a toda a sua família uma feliz e santa Páscoa. Que o Cristo ressuscitado renove em teu coração, em tua família, a esperança de dias melhores. Que Deus o abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.